essa vitória importante, doutor, explica pra gente o que aconteceu. Eu fiquei estarrecido ver a União tendo que pagar por um erro do Alexandre. Não, perfeito. O caso do Homero Marques, ele se inicia, como você bem disse, em novembro de 2022, no contexto ali que uma série de pessoas estavam tendo suas contas bloqueadas, entre elas o ex-secretário da Fazenda, Marco Sintra. O Homero, num domingo, ele tinha feito um comentário fazendo menção àquele relatório do Ministério da Defesa envolvendo as urnas eletrônicas. Isso, 2 horas depois, todas as contas dele saíram do ar, o que lhe causou, obviamente, uma surpresa. E então ele tentou... Mas foi por causa... caiu por causa do compartilhamento do relatório do Ministério da Defesa? Não, na verdade, não. Na verdade, a gente achava... Primeiramente, a gente achava que fosse por essas postagens envolvendo o relatório do Ministério da Defesa. Porque o que aconteceu? Quando as contas dele foram bloqueadas, ele não recebeu o teor da decisão judicial, que havia determinado aquele bloqueio. Ninguém recebeu, né? A maioria de nós só teve acesso depois que o Congresso dos Estados Unidos tornou as decisões públicas. Perfeito. Ele não teve acesso nem ao número do processo. Porque quando você fala em sigilo processual, você fala em sigilo do conteúdo do processo, mas não no número do processo. Então, ele não sabia de onde tinha partido a ordem de censura. A coisa é tão absurda. Então, a nossa primeira iniciativa enquanto advogados do Homero foi, diante do desconhecimento, inclusive de onde tinha advindo essa decisão, foi de que nós tínhamos, enquanto advogados, de documentar todos os passos desse processo, já visando uma ação de responsabilidade civil. Isso é um ponto importante. Eu acho que a gente tem muito diz, não me diz, envolvendo a atuação hoje do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então é importante, e a gente teve essa preocupação estratégica desde o início da condução do processo, de documentar toda o nosso processo, né, a sua via crucis, que foi uma verdadeira via crucis que nós atravessamos, até chegar ao conhecimento de onde tinha partido a ordem de censura. E nós fizemos isso basicamente, por exemplo, nos valendo da lei do Instituto do Habeas Data, que é uma ação constitucional que garante ao cidadão brasileiro o acesso a qualquer informação detida por órgãos públicos sobre a sua pessoa. Então, nesse momento, nós requisitamos as informações que envolviam Homero Marques perante o TSE e perante o STF, porque provavelmente eram desses 2 lugares que provavelmente teriam saído a ordem de censura do Homero. A princípio, o TSE disse que não teria vindo dali a ordem de censura, então nós procuramos ali simultaneamente o STF, desculpe, e aí a presidente do tribunal era Rosa Weber. Quando nós pedimos para ela informações, ela falou, olha, consultando aqui a base de dados do Supremo Tribunal Federal, nós não identificamos nenhum processo que tem aí como partícipe o senhor Homero Marques. Mas essa resposta não inclui o processo sigiloso. Ou seja, nem a própria presidente do Supremo Tribunal Federal tinha conhecimento desse processo em curso contra o Homero. São processos secretos, doutor. Eu contei uma história aqui de um caso de uma pessoa que foi presa, ligada, de certa forma, ao ex-presidente Bolsonaro, e essa pessoa foi presa, e ela teve um enorme problema quando houve decisão de soltura. Por quê? Porque ele recebe, o juiz decide lá, etc., mas eles não conseguem expedir o alvará de soltura porque não havia registro da prisão dele. A prisão não tinha sido colocada no sistema, ele tinha sido preso pela Polícia Federal com uma ordem tinha sido enviada diretamente pelo Alexandre de Moraes. Então, o que tinha? Não o devido processo legal, de coloca o cara no registro de mandados, etc., sei lá qual é o nome desse registro, mas um papel de pão, sei lá, escrito com a assinatura do Alexandre de Moraes, para os capangas capturarem o cara. E é isso que torna a diferença entre você ser colocado numa van preta com isso filme e ser jogado dentro de um cativeiro, de você ser devidamente preso por agente da lei. Perfeito. No caso, esse sujeito, e espero que ele esteja nos assistindo, muito tempo que eu não falo com ele, ele estava nesse caso. Você tem, neste momento, o grau de poder do Alexandre é tão grande que ele não funciona mais dentro do Estado brasileiro. Ele funciona fora do Estado brasileiro com capangas a seu serviço. Então, quando um agente federal diz que está simplesmente cumprindo ordens, que essa é a função dele, que essa é a lei, não está mais. Perfeito. Não é que ele está apenas cumprindo ordens governamentais e legais. Ele está, muitas vezes, cumprindo ordens paragovernamentais criminosas. É uma coisa que vai além. E num caso desse, a própria presidente do tribunal não sabe os casos que estão sendo julgados. E interessante você falar isso, Paulo, porque eu me lembro, tem um episódio famoso da vida do Confúcio, em que perguntaram para ele qual seria a primeira medida que ele tomaria se ele
lhe fosse dado administrar um país. E ele respondeu o seguinte: olha, seria restaurado o sentido da linguagem. Então, falar hoje do ministro Alexandre de Moraes como juiz não é descrever a realidade do que está se passando no Brasil. E falar do gabinete do Alexandre de Moraes como se fosse um gabinete que estaria no papel de exercício de uma função jurisdicional não corresponde às atividades que ele vem exercendo. Porque se você for pensar hoje, o inquérito, quando a gente fala em inquérito, por exemplo, nós falamos de um procedimento administrativo que tem por objetivo apurar a prática de um crime e descobrir a sua autoria. E esse procedimento deve se desenrolar em torno de um fato determinado. Você não pode instaurar um inquérito com um objeto indeterminado. Porque o que ocorre, a partir do momento que você tem um inquérito com objeto determinado, você tem a transmutação da natureza jurídica do gabinete do Alexandre de Moraes de gabinete judicial para um órgão de polícia política. E o objeto de investigação hoje desses inquéritos em trâmite no gabinete do Alexandre de Moraes é toda a população brasileira, 220 milhões de pessoas, até que elas se tornem politicamente inconvenientes para o ministro Alexandre de Moraes. Que ele vai tomar as medidas de busca e apreensão, vai caçar passaporte de pessoas, vai censurá-las, vai banir suas redes sociais. Portanto, hoje nós já não estamos lidando com um juiz no exercício da sua função jurisdicional, mas, como você bem disse, com um chefe de um órgão de polícia política, que obviamente é um órgão que não está previsto em nenhuma das constituições e das leis do Brasil, portanto está acima da Constituição do país, nós estamos uma verdadeira tirania judicial. E isso que eu acho que é importante que fique claro para as pessoas, a gravidade do que está ocorrendo no país. Né? Eu tenho algo a dizer aqui para os policiais federais que estão envolvidos nesses processos. Todos vocês serão responsabilizados. Todos vocês. Um a um. Não tenho dúvida, eu e um grupo já estamos levantando o nome de todos os delegados que participaram destes processos ilegais com o Alexandre. Todos. Por que não? Eu não tenho poder nenhum, querido. A única coisa que eu vou fazer é submeter o seu nome ao governo dos Estados Unidos para que você esteja dentre os agentes públicos sancionados por violações de direitos humanos. Não adianta dizer que estava cumprindo ordem, não. Não adianta. Nuremberg já acabou com isso. Cumprir ordem não é justificativa para violação de direitos humanos. Vai ficar todo mundo sem visto nos Estados Unidos, vai ficar todo mundo com continha bloqueada, vai ficar todo mundo sem poder fazer negócio com empresa americana. Todo mundo. Um por um. Eu digo, ao contrário de vocês que não individualizam conduta, podem ter certeza, tem gente trabalhando nisso. Todas as condutas serão individualizadas. Todas as condutas. A maré vai passar, o chicote vai mudar de mão, e aí vamos ver se você estava do lado certo da história. E não vai ter nada além da lei. Eu digo a você, doutor, que nós devemos ter aí em breve, aí nos próximos, talvez menos de um mês, talvez um pouquinho mais, uma lei dentro do Congresso americano com enorme apoio dos republicanos, com enorme apoio por trás, para sancionar agentes públicos brasileiros que violem direitos humanos. Isso vai acabar, isso tem que acabar. Essa putaria vai acabar. Não, em relação... Paulo, desculpe, só dando continuidade à análise do caso Homero. Então, quando finalmente, depois de um mês, a gente teve acesso aos autos do processo físico e sigiloso, a gente teve ali o conhecimento de que a ordem de censura decorreu não daquela publicação dele sobre o relatório das Forças Armadas relativamente às urnas eletrônicas, mas em decorrência de um post que ele havia feito, no qual ele simplesmente dava publicidade ao fato de que os ministros estariam palestrando em Nova York, e uma informação de conhecimento público de que eles estariam, aquela palestra ocorreria no Harvard Club. Ocorre que uma pessoa que fez um comentário na postagem do Homero fez menção ao hotel onde eles estariam hospedados. Portanto, o Homero ele foi censurado pelo comentário de um terceiro, a gente veio a descobrir nos autos. Mas explica uma coisa, doutor. Qual é o problema, do ponto de vista legal, de você dizer que as pessoas, de você dizer que é uma oportunidade para as pessoas manifestarem a sua insatisfação contra um agente público? Zero. Qual é a legalidade nisso? E outra, se eu amanhã souber que o Alexandre de Moraes está não sei aonde, aí eu digo, o ministro Alexandre de Moraes vai estar lá, é uma ótima oportunidade de você manifestar a sua insatisfação. Qual o crime nisso? Se eu não incitar a violência, se eu não estiver fazendo doxing, qual o crime nisso? Eram todas informações públicas, portanto não havia nenhum problema em dar publicidade a elas, inclusive como uma eventual manifestação. Se eu quisesse tornar públicas, qual o problema? Poderia, não, sem problemas. Até porque ali havia o interesse de saber, por exemplo, quem financiou o hotel onde eles estavam hospedados. Uma informação que importa para o público saber.
Né? É Claro. uma informação importante. Eu sou contra, pessoalmente, tá? Esse negócio do sujeito estar comendo e você xingar ele, etc. Acho que a mulher que fez uma coisa muito mais elegante, se levantou e falou: ó, eu não como do lado desse cara, e foi embora. Manifestou sem xingar o cara com a família, não sei o que, blá, 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 que eu acho que não é o melhor caminho. O negócio do aeroporto de Roma, não acho que é o melhor caminho. Mas se as pessoas estão lá, o cara está lá, num compromisso supostamente na função dele lá, fazendo uma viagem, não está de férias com a família na Disney. Ele estava lá numa viagem para fazer palestra, paga por sei lá quem, né? E o cara virou e falou: ó, vai estar lá. Qual o problema disso? Não, e Paulo, para fundamentar essa vai me dizer ordem que estava inseguro em Nova York? Entendeu? Paulo, a gravidade dessa ordem de censura é de que ela foi fundamentada, o ministro imputou ao Homero a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito mediante violência ou grave ameaça. Virou esculhambação. Aí virou várzea. Pô, o cara golpe de Estado por dizer onde é que o ministro está hospedado em Nova York é brincadeira. Aí acabou, perdeu completamente, chutou o balde, escreveu. Eu quero saber essa coisa. Ele escreveu na sentença dele que liberdade de expressão não é liberdade de agressão? Escreveu. E botou em caps lock como se fosse um artigo do Código Penal, não? Sim. É isso que vocês resumiram. Vocês todos que bancaram esse tipo de coisa, é isso que vocês resumiram o direito no Brasil. É isso. E um dos fundamentos da decisão é de que seria possível afastar excepcionalmente as garantias individuais do Homero. Como fez comigo. E a pergunta eu tenho uma curiosidade. A reportagem diz que o juiz disse que estava tudo certo, que isso podia ter acontecido, mas que o erro foi procedimental. Qual foi o erro? O que o juiz avalizou e o que é o erro? Basicamente, o juiz disse que em relação ao conteúdo da decisão ela estava perfeita, não teria nenhum erro. Então, pode censurar as pessoas e acusá-las de Estado o judiciário. Isso foi justiça de onde? Foi Justiça Federal do Paraná, Maringá. Paraná. Então, Justiça Federal do Paraná, pô. Tá, enorme reputação, né? Então, a Justiça Federal do Paraná decidiu que é correto você censurar as pessoas e que constitui a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e que tem mesmo que retirar as redes sociais. Ele tratou disso muito en passant, o juiz. Claramente, aí, né, a gente claramente assim, porque ele não queria, de fato, se debruçar sobre o mérito da decisão. Ok. Até porque, pela responsabilidade civil do Estado nesses casos, quando a gente fala em ato judicial, você tem que comprovar o dolo, a culpa grave ou a fraude na decisão. Então, provavelmente ele não quis adentrar esse mérito e por isso foi muito en passant que ele tratou da questão do mérito da decisão. Agora, em relação ao procedimento, ao processo, que a gente fala em erro em procedendo, a forma como o processo foi conduzido, aí sim ele reconheceu esse erro. E por quê? Porque no final de dezembro a gente interpôs um agravo regimental, que é o recurso cabível daquela decisão, né, se a gente pode chamá-la de decisão, uma ordem de censura, e logo após o Alexandre de Moraes deu uma nova decisão reativando as contas do Homero, não com base no nosso recurso, mas com base no pedido do Arthur Lira. O Arthur Lira, naquele momento, ali em final de dezembro de 2022, o próprio Nicolas, se não me falha a memória, sofreu ali uma censura. Os deputados fizeram pressão sobre o Arthur Lira, e o Arthur Lira, então, expediu um ofício solicitando que o Alexandre de Moraes, dada a cooperação que deve existir entre as instituições, reativasse, no mínimo, pelo menos a conta dos deputados. Ou seja, é uma lei para os deputados e outra lei para o resto da população. Como eu não sou deputado, o Arthur Lira quer que eu me ferre. Foi justamente isso que aconteceu. Ocorre que quando o Alexandre de Moraes dá essa nova ordem para reativar as contas do Homero, ele se esqueceu de mencionar as contas dele no Instagram. Portanto, só foram reativadas as contas no Facebook e no Twitter. E ele ficou sem o Instagram, que era a principal rede de atuação dele, o Instagram. Então nós ali fomos muito rápidos opusemos um embargo de declaração, que é um tipo de recurso que cabe quando uma decisão é omissa. E aí foi quando nós fizemos, então, uns embargos de decisão bem duros no tom, assim, porque, de fato, o Homero já estava, obviamente, muito indignado, né? E ele próprio advogado. Inclusive, a título de curiosidade, o Homero foi aluno do Edson Fachin, do ministro Fachin, na Federal do Paraná. E levou todos esses fatos, por meio de uma carta entregue nas mãos do ministro Fachin, o conhecimento de todos os fatos desse processo. Obviamente que o ministro, simplesmente, não sei se leu ou não, mas fingiu que não leu, porque não tomou nenhuma atitude em prol do seu ex-aluno. Então, o ministro Edson Fachin teve plena ciência do que se passou nesse processo.
Então nós interpusemos esse embargo de declaração, o ministro sentou em cima do processo, a gente ligava no gabinete todo dia pedindo que ele apreciasse esse recurso, até então que, já em março de 2023, o Homero já não era deputado estadual, e o Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, eu não sou mais competente para apreciar esse caso porque o Homero não é deputado estadual. Sendo que ele, enquanto ministro do STF, jamais foi competente para apreciar esse caso. Porque a competência originária, no caso de deputados estaduais envolvendo a prática de crimes, é ou do TJ, quando se trata de crime estadual, ou dos TRFs, quando se trata de crime federal. Portanto, o STF nunca foi competente para apreciar, né, qualquer fato envolvendo o Homero na sua atuação enquanto deputado. Então ele acabou declinando... Imagina de jornalista, né? Imagina de jornalista, que não é nem deputado. Isso que nós estávamos tentando falar com o ministro, que o Estatuto da OAB permite, na verdade, um direito do advogado despachar, conversar sobre o seu caso com o juiz, ele não nos recebeu. Nenhum dos assessores do ministro também quis nos receber. Nós só tínhamos possibilidade de falar com a secretária do gabinete, que é inclusive uma funcionária terceirizada do tribunal, e ela ficava grandemente constrangida, dizendo: olha, não tem muito o que eu fazer, a ordem aqui é que nenhum assessor pode falar com o advogado, né? E tão pouco o ministro fala com os advogados. Ou seja... E aí vocês conseguiram chegar na Justiça, na Justiça Federal? Isso, Federal de primeiro grau. E quanto tempo demorou? Entre essa... entre depois que vocês chegaram... 3 semanas. 3 semanas. O processo foi para o Ministério Público Federal, o procurador da República logo fez um parecer dizendo que não era o que o Homero estava simplesmente no exercício da sua liberdade de expressão, portanto não havia crime ali a ser apurado. Tem que achar o nome desse procurador para dar parabéns. Os parabéns, se tiver aí. Se não me falha a memória, Adriano Fernandes. Se não me falha a memória. Parabéns, Adriano Fernandes. E na sequência, o juiz, acatando o parecer do Ministério Público, determinou o arquivamento desse inquérito, que na verdade recebe o nome lá de uma petição autônoma, as PETs, as famosas PETs no STF, né? Que aí vira um apêndice do famoso inquérito 4781, o inquérito das fake news. E aí o juiz determinou, então, o arquivamento desse inquérito e a reativação da conta do Homero no Instagram. E foi aí que nós... Não, eu ia te perguntar como é que isso virou essa indenização. Não, perfeito. Então, diante de toda essa documentação que a gente fez do caso, que a gente precisa ter noção, Paulo, a gente entrou com ações contra as plataformas de rede social, que elas estavam se negando a nos fornecer o conteúdo da decisão, com uma ação de obrigação de fazer, com base no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que elas nos fornecessem a decisão. Elas se negaram, inclusive depois, se não me engano, o Facebook oficiou o Supremo pedindo autorização para o Alexandre de Moraes, falando: Olha, Alexandre, eu estou respondendo a um processo na Justiça do Paraná, no TJ do Paraná, que estão me questionando e justamente o juiz está me obrigando a fornecer a decisão. Posso fornecer ou não? Então nós nos municiamos de todas essas provas, contando toda essa história do que aconteceu com o Homero, justamente para municiar já, e entramos então com uma ação indenizatória contra a União. E essa ação, na verdade, até, Paulo, para fins de fidelidade ali aos fatos, eu auxiliei o Homero, mas o Homero fez questão dele próprio assinar. Porque ele também é advogado, e ele, vendo todas as injustiças que foram contra ele praticadas, ele fez questão de ele próprio, em nome próprio, assinar a ação. Então a gente entrou com essa ação indenizatória contra a União, porque no caso, como o Alexandre de Moraes é um agente público federal, a União é responsável por todo e qualquer ato praticado por agente público. Então, não tem responsabilização dele, né? Ela tem, mas numa ação de regresso. Quando você consegue a indenização contra a União, aí cabe à advocacia da União apurar se houve dolo ou culpa por parte do agente público, então entrar com uma ação de regresso para cobrar o valor que foi, a pessoa foi indenizada do agente público que praticou o ato ilícito. E esse valor de 20 mil reais, eu acho que é um pouquinho, né? O Brasil costuma dar esse tipo de coisa. O cara deixa o sujeito sem rede social durante um período gigantesco e no final 20 mil reais. 20 mil, imagina na minha atividade, 20 mil reais não é absolutamente nada. Não, é irrisório diante dos danos que foram causados ao Homero, inclusive porque nesse momento, durante esse período, o governo do estado aqui apresentou uma série de projetos de lei com aumento de carga tributária, a privatização da Copel, que é a principal empresa de energia aqui do estado, tal, e o Homero, que é um deputado de opinião, né, que o voto dele é muito voto de opinião, ele simplesmente foi impedido de se comunicar com seus eleitores e de poder se posicionar sobre todos esses projetos importantes para o estado do Paraná que estavam sendo votados naquele momento. É um prejuízo que, inclusive, transcende o próprio Homero e afeta todo o povo paranaense, no fato, naquele momento. Deixa eu te fazer 2 perguntas finais, doutor. A primeira delas é: a sua expectativa é de que haja recurso e que essa sentença seja revista, não?
A expectativa é de que ela seja mantida, que de fato, assim, uma questão que a gente tem que fazer um elogio aqui ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Paraná, é que ele é o tribunal, eu diria que ele tem, no meio dos concursos públicos, é famoso como o concurso público mais difícil de ingressar no Brasil. A Justiça Federal da 4ª Região, que engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, são juízes extremamente técnicos. A sentença do juiz, do ponto de vista técnico, foi muito, muito correta. Então, a tendência, diante da tecnicidade do tribunal, é manter a sentença. E aí nós temos uma questão também que, eventualmente, podia ser enfrentado um recurso extraordinário no próprio STF. Certo. Mas a jurisprudência... Essa era a minha pergunta. De um jeito ou de outro, não vai acabar no próprio STF? Pode acabar, mas a jurisprudência unânime do STF é de que casos de responsabilidade civil, como envolve a análise do conjunto fático da questão, ela não pode ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, conhecendo a atuação recente do tribunal, obviamente que a gente sabe que isso não é uma garantia de nada. Né? Eu tenho um certo ceticismo. A minha outra pergunta é se isso não é, essa decisão inédita não abre espaço, porque eu brinco de dizer aqui no programa que eu tenho até pena do contribuinte brasileiro, porque vai pagar a pensão para mim para o resto da vida. Né? Não tenho dúvida que quando o chicote mudar de mão, eu vou entrar com uma gigantesca ação de indenização e tomara que haja ação de regresso por parte da Advocacia Geral. Mas, no final das contas, eu acho que vai acabar sobrando muito para o contribuinte brasileiro. Esse tipo de decisão abre um precedente para que outras pessoas possam pedir indenização em relação aos abusos praticados pelo Alexandre? Com certeza. Inclusive, assim, não é um precedente vinculante, obviamente, que não é o caso, por exemplo, uma decisão do Supremo, por exemplo, em controle concentrado de constitucionalidade, em que ali, de fato, os outros tribunais têm de seguir a decisão, mas há um precedente, obviamente, simbólico e persuasivo de que os juízes, se deparando com outros casos similares, geralmente acabam indo estudar decisões similares que já foram proferidas e tendem a respeitar o precedente estabelecido. Isso é uma coisa que tem sido muito discutida no meio jurídico brasileiro, que é o respeito aos precedentes no sentido de dar maior segurança jurídica, né, para as questões. Então, é um precedente muito importante, ainda mais advindo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como disse, é um tribunal muito respeitado no Brasil todo. Muitíssimo interessante, eu aguardo aí as cenas dos próximos capítulos. Eu sou um pouco cético com a atuação do judiciário, mas nem por isso deixei de achar isso uma grande notícia e uma vitória digna aqui de ser explorada no programa. Doutor, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação e mais uma vez parabéns pelo feito, pela vitória. Opa, eu que agradeço e agradeço também aí pelo seu trabalho. Continue firme aí, continuamos lutando pelo Brasil. Obrigado.